O que a família Bolsonaro podia ter feito para que Jair e Eduardo não estivessem condenados à prisão? 1. Gerir gabinete sem funcionários fantasmas. 2. Apoiar a CPI da Lava Toga para investigar Dias Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, contendo a escalada autoritária do STF na raiz, pelas vias constitucionais, como eu, Felipe, defendi em rádio em 2019, os vídeos estão aí na minha rede social, em vez de se aliar a Toffoli e Gilmar Mendes em busca de votos e decisões favoráveis no caso das rachadinhas, que, aliás, conseguiram. Toffoli paralisou as investigações, Gilmar concedeu o foro privilegiado retroativo, depois impediu a reabertura e Jair Bolsonaro foi lá apoiar a eleição do irmão do Gilmar Mendes em Diamantino, no Mato Grosso, com fundo partidário do PL. Só para o pessoal da bolha ter a noção. 3. Apoiar o combate à corrupção, incluindo a prisão em segunda instância, que levou Lula à cadeia, mesmo que isso também levasse Flávio e outros aliados do Centrão. Aliás, reparem agora como é importante essa investigação do caso Master sobre o Ciro Nogueira. Porque lá, em 2019, quando o Bolsonaro estava sabotando o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que faz o relatório sobre as movimentações bancárias atípicas, que ajuda, portanto, no combate à lavagem de dinheiro, quem estava querendo que o COAF saísse das mãos do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, era a turma do Centrão, era a turma do Ciro Nogueira, que queria o COAF, vamos dizer assim, mais maleável à instrumentalização política. E aí passou para o Ministério da Economia, depois foi para o Banco Central, etc., mas longe das mãos do Moro, que eles temiam em razão do seu desempenho na época da Lava Jato. Hoje está aí, aliado ao Flávio Bolsonaro, diz que é para derrotar o Lula, que é em nome de uma causa maior, mas eu contesto, critico, considero moralmente incoerente, acho absolutamente lamentável que juízes, procuradores da Lava Jato se alinhem àqueles que sabotaram a força-tarefa, não só ela, mas o próprio combate à corrupção, à lavagem de dinheiro. 4. Focar o governo Bolsonaro em resolver problemas reais do povo, não em atacar urnas eletrônicas pelas quais integrantes da família foram e ainda tentam ser eleitos. Quem continua tentando, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência, Jair Renan Bolsonaro, está lá em Balneário Camboriú, né, combatendo o sistema de Balneário Camboriú, né? O Carlos Bolsonaro, que foi lá para Santa Catarina, né, para tentar se eleger por lá, que é mais fácil, porque já é um estado mais antipetista e que ainda cai nas narrativas bolsonaristas em parcelas significativas da população, não toda. Então, a iniciativa contra as urnas eletrônicas foi a base, não só para desviar o foco da sabotagem do combate à corrupção que o Bolsonaro estava fazendo, para tentar manter algum tipo de postura antissistema, mesmo que aloprada, mesmo que sem base factual, etc., mas também foi o início de todo esse método contraproducente que levou Jair Bolsonaro à cadeia e agora leva Eduardo Bolsonaro à condenação à prisão, embora ele esteja lá protegido na barra da saia de Donald Trump. Já volto a esse tema. 5. Reconhecer a derrota eleitoral no mesmo dia da apuração. 6. Ficar no Brasil para fazer oposição ao PT e às más condutas de ministros do STF, em vez de pedir ao governo Trump para impor medidas não só contra Alexandre de Moraes, mas contra o Brasil, e ainda celebrar o tarifaço tentando usá-lo como instrumento de barganha para intimidar e constranger autoridades envolvidas no processo contra Jair Bolsonaro. 7. Escutar os alertas e admitir críticas daqueles que, muito antes da família, já criticavam Lula, PT e ministros do STF, em vez de atacar todos nós como traidores, entre aspas. É absolutamente ridículo. Jair Bolsonaro declarava voto no Lula. Você tem o vídeo dele falando em plenário na Câmara dos Deputados. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula, que jamais votaria no candidato Fernando Cardoso. No primeiro, votei e trabalhei pelo Ciro Gomes. Perdi e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que em seus quadros do PT, do PCdoB,
E outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, não entregue para o embaixadorzinho. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem Ministério da Defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. Agora, a família Bolsonaro, ela pegou todo aquele material que autores, colunistas estavam apontando sobre a esquerda e foi levar essa bandeira para a arena política sem que ela própria significasse, vamos dizer assim, uma trajetória de posturas moralmente mais elevadas do que aquelas que estavam sendo contestadas. E aí depois, diante das críticas às suas próprias condutas, tenta associar os velhos críticos do PT ao petismo, à esquerda, ao socialismo, comunismo, globalismo, etc. Isso é pura vigarice. E tem muita gente que ainda cai, mas cada vez menos gente, felizmente, em razão do nosso trabalho. Se fosse assim, no entanto, continuei eu, não seriam os Bolsonaro do Centrão aloprados toda a vida e gananciosos a ponto de pedir dinheiro ao dono do Banco Master, Daniel Borcari. Seriam uma direita de verdade, decente, que não precisa se limpar na sujeira dos outros, nem é burra o bastante para se enrolar na própria corda. Nem é burra o bastante para se enrolar na própria corda. Porque é isso que aconteceu. Foram burros o bastante para estarem condenados à prisão. Tem críticas ao processo, nada disso elimina a burrice, não são questões excludentes. E Eduardo Bolsonaro continua lá, porque ele vai esticando a corda, brigando, sempre como o autoproclamado defensor das liberdades no Brasil. Conversa fiada, se fosse, não teria feito campanha contra a CPI da Lava Toga, na raiz. Bom, agora ele está lá protegido pelo governo Trump. Se esgotarem os recursos aí, que é a tendência, o STF vai concluir o caso e será solicitada a extradição do Eduardo Bolsonaro para que ele seja preso no Brasil. Durante o governo Trump, a maior tendência é que haja a alegação de que o Moraes foi parcial, apesar das alegações dos ministros do STF, que eu expliquei aqui ontem, de que no crime de coação no curso do processo, é a administração da justiça a vítima. O meu único ponto de juízo a respeito disso ele deu margem para esse enquadramento. Porque a previsão legal é de violência ou grave ameaça. E grave ameaça é um conceito genérico, amplo o suficiente para permitir, ainda que no terreno das possibilidades, mesmo que se conteste alguma delas, interpretações variadas. E foi isso que foi feito. Se deu uma interpretação de que as tentativas do Eduardo Bolsonaro, que existiram, de constranger as autoridades, sob pena de serem retaliadas, ou de próprio Brasil ser retaliado, então elas no caso de uma lei Magnitsky, o Brasil no caso de um tarifário, essas condutas, elas foram interpretadas como grave ameaça. Tem gente que vai dizer, bom, não acho que seja do ponto de vista penal grave ameaça, porque a ameaça seria assim, assado, etc. Mas o STF está interpretando isso agora como algo semelhante àquilo que se faz no interior para constranger um juiz. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. A guerra não acabou, vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. A gente conta com diversas pessoas e essa é a construção política necessária para que a gente chegue no resultado que a gente espera, né, que é realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo estão rasgando a Constituição e não tem qualquer tipo de limite, né? Responsabilizar. Vejam, responsabilizar, que eles colocar um freio de arrumação na justiça brasileira e os documentos que levaram demonstrando que não se trata de manifestação, trata sim de todos os atos executórios para uma sequência de crimes em concurso
em crime continuado para coagir o judiciário brasileiro. E há uma linha do tempo que é importante para verificar exatamente as notícias, as gravações, as ameaças são sempre na sequência do processo da ação penal 2668, que era do núcleo crucial. A total relação entre o núcleo crucial, entre o julgamento que essa primeira turma realizaria do réu Jair Messias Bolsonaro e dos demais réus no núcleo crucial e as ameaças feitas à justiça brasileira pelo réu Eduardo Bolsonaro. Ameaças idôneas que se concretizaram, várias delas se concretizaram em atos concretos contra ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e o próprio Brasil, com as taxações feitas por meio das notícias falsas, da desinformação levada por ambos os réus, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a desinformação levada por eles ao governo americano prejudicou todo o país, que teve, por um período grande, uma taxação elevada. Ou seja, no intuito de beneficiar o seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país e não amedrontou essa corte, como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal. E, repito, por ser um crime formal, não há necessidade disso, seria um mero exaurimento. Por exemplo, dia 17/3, o que está em vermelho, de 2025, no canal do YouTube de um dos réus, Paulo Figueiredo, com a participação do outro réu, Eduardo Bolsonaro, foram divulgadas por eles ameaças a ministros dessa Suprema Corte, no sentido de que sofreriam retaliações do governo norte-americano, cuja efetivação seria originada do prestígio do denunciado e da família. Então, isso, poucos dias antes, uma semana antes, dia 17/3, da sessão de recebimento da denúncia, que foi dia 25/3 de 2025. Ou seja, é claramente a tentativa ostensiva de coagir essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, após o recebimento da denúncia, foram nas sessões do dia 25 e 26 de março, no dia 2 de abril, o réu Eduardo Bolsonaro declara ter participado de reuniões e reitera colocar um freio de arrumação, que foi aquilo que eu passei a vossas excelências. E aqui, sempre, o que está em azul são as sessões, os atos procedimentais da ação penal 2668, seguido pelo que está em vermelho, que são as condutas criminosas, os atos executórios realizados por ambos os réus, um deles julgado hoje, o réu Eduardo Bolsonaro. O que eu estou dizendo, repito, voltando ao meu ponto, é que a conduta idiota do Eduardo Bolsonaro, com essas manifestações de cachorrinho da Polícia Federal, se fizer alguma coisa aí, se obedecer a ordens morais e tal, eu vou me mexer aqui e tal, não sei o quê. E outras declarações nesse sentido para as autoridades envolvidas, ele deu margem a ser enquadrado nessa interpretação. E isso já é uma estupidez, porque não deveria ser esse caminho. Ele deveria ter lutado para que não houvesse concentração de poder e abuso, e depois ele deveria ter lutado pela via constitucional, parlamentar, de articulação, de consenso, para que houvesse a contenção do monstro que ele alimentou. Né? No caso, esse poder judiciário inchado. O risco de manipulação de julgador e de transformar, carcomer o devido processo legal no que se refere ao juízo natural por uma atuação do próprio réu ou interessado. Imagina isso num colegiado. Nós teríamos a manipulação de um princípio importante, como é o do juízo natural, pelas próprias partes interessadas, especialmente grave no caso de direito penal, de processo penal.
porque ele escolheria como ir afastando. Quando como neste caso, todo o colegiado que foi atingido nem teria outra saída, como Vossa Excelência vem dizer, apenas para acrescentar este nível de risco que nunca é devidamente realçado e que é grave para a sociedade. Este tipo penal é incluído no capítulo que se refere e que se tutela o bem da integridade, da segurança, da jurisdição. Portanto, é contra a administração da justiça, que é o alvo que se busca exatamente amordaçar para que não se tenham os julgamentos segundo conveniências e desejos afirmados pelo réu. Portanto, quem é interessado no feito é a sociedade brasileira, que é, portanto, aquela a quem se volta a prestação da jurisdição, é o que foi feito, e por isso é que foi afastado em mais de uma ocasião, embora tenha referências específicas ao relator deste caso, mas também há referências, por exemplo, à questão de outras medidas tomadas, como a cassação de vistos, que atinge a quase totalidade deste Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo não poderia julgar, porque não poderia julgar com dois ou três ministros num plenário, e nesta turma, por exemplo, ninguém poderia participar. Não apenas uma pessoa. Todos estavam mencionados. E todos estavam igualmente sujeitos aos alertas convertidos e lidos como ameaças. Quanto ao mérito, presidente, senhores ministros, eu também estou concluindo no sentido da procedência da ação penal. Foi imputado exatamente a prática do crime de coação. O réu, em numerosas ocasiões, devidamente mostradas nos autos, manifestou, comprovou e deixou registrado em imagens, em falas, que ele estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento, de fazer pressão para que aquele julgamento, especialmente da ação penal 2668, não acontecesse, às vésperas e com a continuidade de que haveria consequências gravosas para os julgadores, numa sucessão de atos que comprovam um percurso criminoso do réu para coagir os julgadores. Coação no curso do processo é exatamente nos termos do que foi demonstrado aqui, este fenômeno, quer dizer, se busca incutir algum tipo de temor que não precisa de ocorrer porque é um crime formal, e que realmente não gerou nenhum temor da parte dos julgadores, tanto que o processo transcorreu livremente, houve o julgamento com devido processo legal, como este está ocorrendo, portanto, não é no exercício do cargo, não é em função do cargo, e não estava, aliás, no exercício do cargo, até porque o réu estava ausente para exercer o seu cargo e foi cassado exatamente por esta ausência. A liberdade de expressão está mesmo garantida, nisto a defesa tem toda a razão, está devidamente garantida no Estado brasileiro e não é este o questionamento que se põe, é que a expressão como manifestação da liberdade é o coração do direito constitucional, a expressão como prática de crimes, de injúria, calúnia, difamação, coação ou qualquer tipo de manifestação criminosa exige a resposta do direito, incluída aí do direito penal, e configurado o crime de coação no curso do processo, na tentativa de impedir que a jurisdição fosse devidamente prestada para favorecimento de interesse pessoal ou de terceiro, configura o tipo penal. Isso está demonstrado, como eu disse, como me parece, é a conclusão a que chego, razão pela qual, senhor presidente, senhores ministros, eu concluí no sentido de julgar procedente a pretensão punitiva, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, ou seja, coação no curso do processo. É como voto. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.